Olá, muito bom dia, é um prazer ter sua companhia. Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou, Manhã no Ar deste dia 18 de novembro. Está começando e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. Protesto de rodoviários fecha Terminal 1 e deixa trânsito parado no centro da cidade. Os ônibus começaram a parar por volta de 9 da manhã. Rapidamente, o terminal da Constantino Neri ficou completamente parado. Ventos fortes, queda de poste, destelhamento de casa e até chuva de granizo foram registrados durante um temporal que atingiu Manaus e algumas cidades do interior do estado. Também houve registro de descargas elétricas e os ventos chegaram a 55 km por hora. Mais de 100 quilos de alimentos são retirados de prateleiras de supermercados em Manaus em mais uma blitz da Vigilância em Saúde. Aqui no estúdio, o assunto é segurança pública. O Manhã no Ar recebe o secretário Sérgio Fontes. Roda gigante, bate-bate, trem fantasma. No quadro roteiro do dia de hoje, a gente mostra opções de parques de diversão em Manaus. Tem ainda todos os detalhes do Bazar da Cris, que começa hoje na Arena da Amazônia. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6 horas, 5 minutos. Nós estamos ao vivo. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992258767. Entra também na nossa página no Facebook. Manhã no Ar, interage com a gente por lá, deixa o seu recadinho. E a gente começa o programa de hoje falando de uma forte chuva que atingiu a cidade com ventos de até 55 km por hora e trovoadas que atingiram a capital nesta quinta-feira. Em Itacoatiara teve também vendaval e foi registrado por lá chuva de granizo. Vamos ver. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 15,2 milímetros de água entre 10 e meio-dia em Manaus. Também houve registro de descargas elétricas e os ventos chegaram a 55 km por hora. No bairro São Raimundo, um poste de energia elétrica tombou e a fiação caiu sobre um caminhão em frente ao cemitério Santa Helena. Em Itacoatiara, uma tempestade de vento com mais de 70 km por hora e chuva de granizo causaram prejuízos na cidade, com destelhamento de casas, comércios e deixou a cidade por mais de uma hora sem comunicação. De acordo com o IMET, o fenômeno iniciou por volta de 1h da tarde. E lá em Parintins, uma rajada de vento atingiu o município, como mostram essas imagens enviadas por um telespectador. A mulher foi presa depois que a polícia encontrou na casa dela 5 quilos de drogas e quase 18 mil reais em dinheiro. O marido dela também é investigado, mas até o momento está foragido. Foram 2 semanas de investigação até que a polícia chegasse à casa de Erlane de Oliveira, de 38 anos. Lá foram encontrados 5 pacotes de maconha tipo skunk, cada um com cerca de 1 quilo. A droga estava marcada porque a polícia acredita que seja de uma facção criminosa. Além disso, também foram apreendidos quase 18 mil reais. Na delegacia, Erlane disse que o dinheiro e o entorpecente eram do marido, um taxista que está sendo investigado pela DENARC como um dos entregadores da FDN aqui em Manaus. De acordo com a polícia, o casal tinha pelo menos 9 quilos de droga. Na manhã da prisão, o taxista de 55 anos pegou 4 quilos e foi fazer uma entrega. Por isso, ele não foi capturado. Mesmo assim, a polícia vai dar continuidade às investigações. E Erlane, por estar dentro da casa junto com o entorpecente, vai ter que responder também pelo tráfico de drogas. Quem dava as ordens de quem ia pegar ou de quem ia receber era o crime organizado que repassava a eles. E ele fazia apenas a parte de logística da droga. Em depoimento, ela relatou que haviam mais 5 e que o marido dela teria levado esse entorpecente aproximadamente 2 horas antes, né? Infelizmente, a polícia não chegou a tempo. Mas a prisão preventiva dele será representada e com certeza ele será preso. E na tarde de ontem, o homem morreu depois de ter sido esfaqueado pelo próprio filho. O crime aconteceu no bairro Monte Pascoal, na Zona Norte. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia especializada em apurações de atos infracionais. O crime foi nesta casa.
A vítima foi identificada como Leôncio de Oliveira Melo, de 39 anos. Segundo a polícia, o suspeito do crime é o filho, de 16, que é usuário de drogas. Ele matou o pai porque queria dinheiro. O motivo do crime, segundo a PM, foi de que essa casa aqui foi vendida por R$10 mil e também por um carro a um vizinho, e que o filho soube dessa situação e tentou cobrar metade dessa quantia para o pai. Só que o pai negou, a quantia, ele negou a dar o dinheiro para o filho. E depois de uma discussão, o filho acabou esfaqueando o seu Leôncio. A vítima chegou a ser levada ao pronto-socorro do Galileia, mas morreu no local. A família negou a versão da polícia e disse que o filho estava com raiva de Leôncio porque foi agredido por ele dias atrás. Querendo corrigir, porque tem um pai que às vezes se não controla e chega até bater, para corrigir, Foi isso que aconteceu. Porque ele guarda o mágoa do pai dele, não foi de 10 mil que ele pediu, não, que a gente não tem dinheiro. Mas o comprador da casa disse que já havia feito o pagamento do dinheiro para Leôncio. Dado o valor, aproximadamente R$10 mil só. E o Exército realizou o treinamento militar em Manacapuru nesta semana. E para finalizar as atividades, os militares desenvolveram ações de cidadania para a população. Vamos conferir na reportagem de Erison Araújo e Rossi Soares. Um treinamento que coloca em prática a nova doutrina militar que objetiva aproximar as ações das Forças Armadas aos centros urbanos. Assim, mais de 1.500 homens do Exército participaram de simulações que reproduziram situações de combates e atendimentos em áreas afetadas por desastres ambientais. Que o foco das operações, mesmo na Amazônia, é a área urbana. E é lógico entender isso considerando que nós temos uma grande dificuldade logística em função das características da Amazônia e que são pouco minoradas com os recursos locais da localidade. Aliado a todo esse treinamento, o Exército realizou diversas outras ações em benefício da população do município. Então essa atividade é uma atividade voltada para a população, atividade com atendimento odontológico, atendimento médico, teremos uma parte também com assessoria jurídica e teremos uma parte de recreação também para as crianças. Nós realmente temos uma preocupação em deixar uma mensagem para as crianças que aqui residem. Nesse combate diferente, o Exército Brasileiro atendeu 600 crianças de escolas públicas aqui de Manacapuru, com atividades de saúde e cidadania. A criançada teve a oportunidade de conhecer de perto tanques blindados, além de outros equipamentos do Exército. Essa turminha ainda ganhou a chance de dar uma volta nesse carro militar. Para mim é sentir emoção com o meu irmão. Ele disse que eu ia entrar dentro de um tanque. E eu fui na cadeia e consegui. Para os pais, o mais importante da ação é o despertar para o patriotismo. Porque eu também fui soldado há muitos anos atrás, sabe? Mas eu tinha muito prazer. Eu também quero que meus filhos, também, quando crescer, sejam soldados para honrar essa pátria, viu? A ação de cidadania levou atendimento para mais de 1.500 pessoas. Os profissionais que atuaram na operação relatam que o sentimento é de missão cumprida. Só de conseguir perceber a alegria e a satisfação em cada criança que participa de um evento como o nosso, isso já nos traz o sentimento de dever cumprido, de missão cumprida muito grande. Essa é a nossa maior satisfação. E com a proximidade das festas de fim de ano, a Vigilância Sanitária Municipal resolveu intensificar as fiscalizações nos estabelecimentos comerciais. Ontem, a ação foi realizada em alguns supermercados da cidade e 115 quilos de alimentos foram retirados das prateleiras por estarem impróprios para o consumo. Grandes redes varejistas de alimentos foram alvo da Visa Manaus nesta quinta-feira. Um trabalho minucioso de inspecionar produto por produto. Neste supermercado foram encontrados brócolis mal acondicionados e eles precisaram ser retirados para receber a refrigeração adequada. 115 quilos de alimentos perecíveis foram jogados fora por estarem impróprios para o consumo, como esses pacotes de alho. Esse alho aqui, por descuido da administração, deixaram ficar com aspecto de mofado,
ou por descuido também do público consumidor, eles furaram o saco e entrou o ar. E aí deu o mofo. E naturalmente apareceram os bichinhos dentro. Eles estão dentro da validade, no entanto estão impróprios para o consumo humano. Aqui o problema foi com os mexilhões que estavam em temperatura inadequada. Olha, pouca gente observa, mas os produtos refrigerados, eles trazem na embalagem a especificação da temperatura ideal. Aqui é menos 18 graus e eles mediram há pouco e marcou menos 10 graus no termômetro da Vigilância Sanitária. O veterinário da Visa Manaus vai explicar para a gente qual é o perigo de se consumir um produto assim, doutor. Bom, na verdade o risco existe, né? Baseado no desenvolvimento de bactérias que pode ocorrer numa situação como essa. O próprio fabricante ele determina que esse produto seja armazenado, como você mesmo falou, a menos 18 graus. Nesse caso aqui, ficou não só em menos 10, como também temperaturas próximas a zero. E a gente consegue perceber sinais de que houve em algum momento descongelamento, pela própria presença de cristais de gelo na própria embalagem. Para tirar dúvidas da população, cartilhas informativas foram distribuídas. O material traz dicas importantes para as compras. As carnes precisam estar sempre refrigeradas, só devem ser moídas na hora e devem ter a cor e o cheiro característicos preservados. O frango resfriado nunca pode ser congelado e os pedaços não podem estar fora da embalagem original. Os embutidos e salgados também precisam ser refrigerados e não devem estar expostos sem proteção contra saliva, poeira ou outros agentes contaminantes. A dica para os peixes é observar se tem corpo firme e úmido. É bom saber disso, que a gente já sabe comprar, como se está bom ou não está bom no mercadinho, né? As fiscalizações não têm data para acabar, mas com certeza vão se estender até as festas de fim de ano. Além dos supermercados, academias de ginástica e salões de beleza também vão ser vistoriados. E a população pode ajudar denunciando. No caso de supermercados, a comunicação deve ser feita imediatamente após a constatação da irregularidade. Quando você chega, observa que o produto está fora da refrigeração, que uma carne que você observa que ela está com mau cheiro, que está imprópria para o consumo, então você já vai estar ligando, né, para nosso disque denúncia, que é o 0800 092 0123, e então a vigilância se fará presente. E o Sindicato da Indústria e Construção Civil divulgou ontem um censo imobiliário de Manaus neste ano. O resultado mostra que depois de 3 anos em crise, o setor volta a aquecer na capital amazonense. O resultado do estudo traz uma boa notícia para o setor da construção civil. O levantamento traz as características dos imóveis, preços, localização e comportamento do mercado. Depois de 3 anos com as vendas estagnadas, o setor conseguiu uma estabilização. Nós temos 2 dados fortes nessa pesquisa que apontam essa retomada do mercado, mesmo gradual e lenta, que um deles é o dado de emprego. Esse emprego de janeiro a abril teve uma queda de 39%, e de abril até setembro esse mercado começa a se recuperar, mostrando uma retomada de 39% na mão de obra. O segundo dado, que foi aprimorado do primeiro censo demonstrado, é a questão da concessão de licenciamentos e habites. O número de licenciamentos em 2016 ele é superior a 2014 e 2015. O levantamento econômico indica que aqui em Manaus, a crise do setor começou antes que o restante do país. Desde 2014, a cidade não tem novos empreendimentos. Além disso, Manaus tem uma das menores reservas de imóveis disponíveis. O mercado dispõe de 13% de empreendimentos para comercialização, um número bem abaixo da média nacional, que é de 22%. Como no resto do país temos tido 2 anos de recessão, aqui foram 3. Qual que é o lado positivo? O lado positivo é que agora a economia aqui começou a despontar. Ainda segundo o estudo, o preço do metro quadrado em Manaus custa em torno de R$ 5.500. Os mais baratos valem pouco menos de R$ 2.900. O mapa da pesquisa aponta que a zona sul de Manaus tem a maior oferta de apartamentos residenciais e comerciais. Já em Iranduba, a maior oferta é de terrenos em condomínios. Só que 80% das áreas estudadas precisam de investimentos no setor. Este é o objetivo da pesquisa do Sinduscom e da ADEME, é proporcionar aos seus associados e a quem é do ramo, quem é da área,
planejar o lançamento de melhores produtos para o consumidor em regiões onde o consumidor precisa e por quanto o consumidor pode pagar. Você que costuma andar de ônibus pode se deparar com uma novidade circulando por aí. Nesse fim de semana, uma das empresas de transporte coletivo vai circular com um ônibus personalizado na cor azul, em referência à campanha de combate ao câncer de próstata. A ideia é chamar a atenção do público masculino sobre os cuidados com a saúde e a importância da prevenção à doença. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa ação é o repórter Márcio Azevedo. Olá, Márcio, bom dia. Qual vai ser o itinerário dessa linha e que serviços esse ônibus vai oferecer? Oi, Diniz, muito bom dia para você que está conosco. Deixa eu explicar. Esse ônibus, na verdade, ele está sendo utilizado na campanha de Novembro Azul desde o início do mês. Ele roda em diversas linhas da cidade, porém, em ocasiões especiais, como hoje, ele fica exclusivo para essa ação, que na verdade é uma ação social e de conscientização, que foi uma parceria da União Geral dos Trabalhadores do Amazonas, a UGT, com essa empresa de ônibus que nós estamos. E aí hoje aqui, eles estão fazendo aqui na Expresso Coroado, aqui no Conjunto Petros, um dia aberto à população. Então, com atendimento para os funcionários, mas você que está nos assistindo, que é morador aqui da área próxima ao Petros e quiser vir fazer alguns exames, que a gente vai já explicar quais, pode vir que a garagem vai estar com as portas abertas. E aí esse ônibus segue para outros locais, tanto de Manaus quanto da região metropolitana, que eu vou já explicar. Na verdade, quem vai explicar é a Pedrinha Lasmar, ela que está à frente dessa ação social, ela é da UGT. E, Pedrinha, na verdade, o ônibus, como a gente falou, ele é de linha, ele roda no dia a dia, mas em ações como a de hoje, ele está exclusivamente para divulgar e servir como uma espécie de consultório, né? Exatamente. Esse é um trabalho muito bonito, em parceria com essa empresa de ônibus, a qual a UGT foi buscar essa parceria, que viu a necessidade de nós atingirmos, né, o nosso objetivo, que é alcançar o máximo de pessoas para que a gente possa conscientizar essas pessoas, né, de que tem que fazer o exame de próstata, que tem que fazer o exame de diabetes. Esse mal que vem matando muitos homens e é uma doença silenciosa. Quando você vê, já não tem mais jeito, né? Então... Olha, aí desculpa ter te interrompido, eu só quero mostrar para o pessoal de casa, olha, tem uma estrutura montada, não tem ninguém, tá, gente? Porque para a população vai ser aberto 8 da manhã. Tá desde as 3 da madrugada para os funcionários da empresa. Agora, só para a gente explicar, quem for vir aqui hoje, que tipo de atendimento vai poder ter? Bem, nós vamos estar com atendimento jurídico, psicológico, nutricionista, fisioterapia, limpeza de pele, artesanato com esmaltação, corte de cabelos, palestras, aferição de pressão e glicemia. Pedrinho, então, na verdade, não é só para o homem, né? É para a família. Não. Hoje esse trabalho é para os funcionários e aberto à comunidade, né? Então, é um trabalho muito bonito desta empresa que está abrindo os portões da sua empresa e levando um trabalho social para a comunidade da região aqui, né? Todos que estiverem aqui por perto são nossos convidados e podem vir participar deste trabalho social dessa empresa. Olha, e a ideia do ônibus, ela estava me falando, da Desivaile aqui, é a mesma concepção que foi feita do Outubro Rosa. É para justamente por onde passar, quem vê, lembrar que esse é o mês que, principalmente nós, homens aí acima dos 45 anos, temos que nos preocupar com essa doença que é muito séria. Então, esse ônibus também tem essa finalidade. Agora, ela falou de atender aqui o bairro e as comunidades, porque esse ônibus já foi para o interior, já tem agendado para esse fim de semana, também algumas comunidades aqui da região metropolitana. Me fala uma agenda prévia aqui até segunda-feira, onde é que vocês vão estar? Bem, amanhã nós vamos estar na Praça da Polícia, né, no Projeto Jaraqui. Convidamos a população para que estejam lá conosco. Os mesmos atendimentos que vão ter aqui hoje, que foi citado por mim, estarão sendo feitos lá. Tá? Nós vamos lá na Praça da Polícia. No domingo e segunda? Domingo nós não temos atendimento, só vamos ter atendimento só no dia 19, que vai ser, dia 19 não, no dia 26, que vai ser lá na Feira da Compensa. Nós também vamos estar no interior, que nós vamos estar no dia 20, nós vamos estar em Presidente Figueiredo, no dia 23 em Itacoatiara e no dia 25 lá no Rio Preto da Eva. Então, o próximo destino do interior é Presidente Figueiredo, dia 20, né? Dia 20, Presidente Figueiredo. Lembrando que nós já fizemos um trabalho também lá em Novairão. Bom, e se as pessoas quiserem ver onde vocês vão estar na cidade, essa programação está disponível em algum local? Está disponível sim. Então, você pode acessar o www.ugtamazonas.org.br.
Legal, e agora a gente vai entrar aqui no ônibus para mostrar, porque já tem gente, tem muito funcionário aqui atendendo. Vamos lá, Domingos, vamos lá, Pedrinha, mostrar. Porque esse ônibus, quando você vê-lo parado por aí, é sinal que está tendo atendimento. Olha, tem um contraste de rosa, porque provavelmente a motorista deve ser uma mulher e ela personalizou, mas aí, olha, tem o Novembro Azul para o pessoal lembrar ele. E aqui está o pessoal da empresa já passando por exame. Vamos lá, Domingos. O Domingos vai subir aqui, vai dar uma chacoalhada. Eu vou entrar aqui por trás com a Pedrinha, porque aqui o ônibus está funcionando como consultório. Os meninos estão verificando pressão, que quem trabalha nessa atividade vive sob estresse. Como é que está a pressão desse rapaz? Tá tudo normal, moça? Tá. É um rapaz que está aqui. Peço desculpa, é que ele está de touca, eu não vi. Como é que está a pressão dele? Deu 12/9. Isso é bom ou é ruim? Tá boa. Tá bom. Você é motorista? Positivo, motorista há 30 anos. Então você deve ter a pressão em momentos que ela vai lá em cima, né? Não, já teve época de eu parar de dirigir por alto índice de estresse. Aqui mesmo na empresa. Tive de fazer acordo para poder acalmar a tensão. É porque é uma atividade que realmente ela é estressante, não só pelo trânsito, mas com a questão da segurança também. Em todos os sentidos, né? Tanto tratando com o público, quanto na questão de trânsito mesmo, porque a logística no trânsito de Manaus ela vem piorando muito, então o índice de estresse aumenta nesse sentido, porque é muito tempo de volante e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então tem que se preocupar bastante, tanto com a segurança do usuário, quanto com os carros que estão à nossa volta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você tem quantos anos? 48. Então, você está na época de fazer o exame para ver a questão do câncer de próstata. Já fez esse ano? Eu, periodicamente, 2 em 2 anos. 2 em 2 anos? O toque. E é importante, né? Muito importante. A gente tem que deixar um pouco o machismo de lado nesse sentido, porque já houve a incidência em casa. O meu pai morreu por câncer de próstata e o meu sogro também. Então a preocupação dobra no teu caso? Muito, bastante. Tá, e como é que você chama? Jadir. Jadir, continua aí o atendimento. O Jadir vai continuar o atendimento, porque eu não sei se já foi feita a glicemia dele. A mocinha está com um negócio para espetar o dedo aqui pronto aí, para ver a glicemia dele. E olha, aí o atendimento ali continua, olha. O que vocês vão fazer? Isso, na verdade, você estava me explicando, né, Pedrinha? Vai funcionar como uma espécie de consultório. Aqui vai estar o pessoal fazendo a medição de pressão, a aferição da pressão, glicemia. Inclusive, as palestras que vocês vão ser realizadas aqui dentro. Inclusive, as palestras são realizadas, a gente ocupa esse espaço do ônibus para a gente realizar as palestras. Durante as viagens também, a gente está fazendo as palestras dentro do ônibus, aproveitando, né, os usuários que estão nos ônibus, e a gente aproveita esse espaço para fazer essas palestras. É o que eu te falei, é a empresa se aproximando cada vez mais do trabalhador, e o nosso slogan da campanha, o que eu gostaria de falar, é: quem precisa morrer o seu preconceito. Agora, para a gente fechar, falando em palestra, aqui vai ser realizado 2 palestras hoje, aberta à população. Que horas vão acontecer? Uma começa às 8 horas e a 8 às 15 horas. A outra às 15 horas. O tema é câncer de próstata. Câncer de próstata e diabetes. Tá aí. Olha, gente, então, mais uma vez, você que é morador aqui da área do entorno do Petros, sabe onde fica a empresa Expresso Curado. Se não souber, é só perguntar. Todo mundo sabe lhe informar. Venha, a partir de 8 da manhã, os portões da empresa vão estar abertos. O atendimento aqui acontecendo, além desse que nós mostramos aqui, vai ter como ela diz, corte de cabelo, atendimento com fisioterapeuta. Para as mulheres vai ter a parte de cuidado com as unhas. Então vai ter muito atendimento voltado para a família. Então você, como falou o nosso amigo motorista, ele tem que deixar esse preconceito de lado e pelo menos se informar, porque aqui o trabalho deles, nesse caso, com câncer de próstata, é levar a informação. A parte de exame, de PSA, não é com eles. Mas aqui, pelo menos, você vai se informar sobre a doença, possíveis, como você descobrir, às vezes, que você pode estar com a doença. Então, é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, vem aqui hoje, só para a gente forçar. Até que horas vocês vão estar aqui? Até às 16 horas. Até às 16 horas, e essa palestra à tarde são às 15 horas, então dá tempo de você vir, vem mais cedo, passa por atendimento e sai daqui informado e também embelezado. Aproveita para verificar muita coisa. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, lembrando, eles vão estar na Praça da Polícia. Se você quiser mais informações, entra no site da UGT. Como ela passou, eu vou reforçar mais uma vez, o site é www.ugtamazonas.org.br. Pedrinha Lasmar, obrigado pelas suas informações. Sucesso durante o restante da campanha no mês de novembro. E eu volto com você, Denise. Muito obrigada pelas informações e parabéns aí pela iniciativa.
E a gente continua falando de saúde. Com certeza você já reparou que os alimentos possuem na embalagem a informação se contém ou não glúten. Apesar da divulgação, muita gente ainda não sabe o que é o glúten e qual a importância dele na nossa alimentação. Para saber a resposta, o Emanuel Cardoso conversou com um especialista e a gente vai conferir agora na reportagem essas respostas todas. Vamos conferir. O glúten é um composto de proteínas encontrado na farinha de trigo, na aveia, no centeio, no cevado e no malte, além, é claro, em todos os seus derivados. Ele é responsável pela elasticidade nas massas, o que faz o pão crescer, por exemplo. E não tem nada de errado em comer esses alimentos. O glúten ele também é benéfico para a melhora do intestino. Então, aqueles alimentos feitos com farinha de trigo integral, que tem essa proteína, que é o glúten, eles vão fornecer fibras e outros minerais e vitaminas que vão ajudar no equilíbrio intestinal. E justamente por estar presente em uma grande quantidade de alimentos com alto valor calórico, a dieta do glúten tem sido adotada por muita gente. Mas a nutricionista alerta para a necessidade de orientação nutricional. A retirada do glúten, ela é benéfica para o emagrecimento, mas você tem que ter o acompanhamento nutricional para garantir a quantidade de nutrientes. Porque se você deixar de consumir o glúten, você vai retirar uma vasta quantidade de alimentos e pode deixar de ter essa quantidade de nutrientes importantes. Mas tem um grupo que não pode consumir essa substância. São as pessoas com intolerância ao glúten, os chamados celíacos. A ingestão da proteína pode provocar reações como diarreia, distensão abdominal, perda de peso, perda de apetite, anemia e outros sintomas. Pesquisas recentes também indicam que o glúten pode agravar o comportamento de autistas. Os autistas eles possuem uma deficiência de enzimas para digerir as proteínas. Como o glúten ele é uma proteína contida no trigo, né? O autista ele vai ter dificuldade de digerir o glúten e vai gerar fragmentos de proteínas que irão diminuir a falta da concentração e da atenção do autista se consumir o glúten. O cuscuz, a tapioca, macaxeira, batata e o arroz são alguns dos alimentos que podem substituir o glúten. Simone é formada em gastronomia. Ela tem 2 filhos autistas e depois que descobriu que tinha que substituir o glúten na alimentação deles, ela criou várias receitas. O caçula de 10 anos não sai de perto da mãe. Ele ajuda Simone a fazer as receitas, mas vestido de kimono. Vitor pratica luta livre e exibe com orgulho as medalhas que conquistou. A agitação acaba na hora que eles começam a mexer nos ingredientes. A receita de biscoito, preferida do Vitor, leva fermento, polvilho, manteiga, leite de coco, açúcar e coco ralado. A Simone está ensinando muito mais do que uma receita, está ensinando também como fazer uma terapia. E nesse momento específico, Simone, em que a massa está com essa textura, o que acontece agora? O que esse momento representa em termos de terapia? O Vitor está trabalhando o sensorial dele, né? O cérebro dele está sendo estimulado. Você vê que é como se fosse uma massinha de modelar, entendeu? Só que ela tem sabor, ela tem textura, ela tem cheiro, entendeu? E ele sabe que isso aqui vai servir de alimentação para ele, de nutrição. Então, o cérebro absorve tudo isso como terapia sensorial. Ele se diverte modelando a massa. Depois de 15 minutos no forno, o lanche está pronto. Aí vem a hora que o Vitor mais gosta: comer os biscoitos que ele preparou. Uma receita sem glúten. Mas quem quiser pode acrescentar castanha, pode pôr, inclusive, um pouquinho de linhaça por cima, entendeu? Já na hora do preparo já dá uma melhora nos ômegas, já dá uma nutrição melhor. E a paralisação dos ônibus do Terminal 1 pegou muita gente de surpresa na manhã de ontem. O trânsito ficou completamente interditado e algumas pessoas precisaram seguir a pé para o destino final. De acordo com o sindicato da categoria, o motivo do protesto, que durou cerca de 2 horas, foi contra os assaltos que acontecem todos os dias nos coletivos da cidade. Os ônibus começaram a parar por volta de 9 da manhã. Rapidamente, o terminal da Constantino Neri ficou completamente parado. Muitos usuários ficaram dentro dos coletivos com medo de descer e ter que pagar nova passagem. Quanto tempo aí dentro? Tá com mais de meia hora já. Quem tá aqui querendo ir trabalhar não consegue. Tá esse absurdo aí na frente. Ficou dentro do ônibus para não perder a passagem? Para não perder a passagem. Se sair daqui vai ter que pagar. E também não tem movimento de ônibus lá fora. Segundo o Sinetran, o terminal da Constantino Neri recebe 120 linhas. Grande maioria dos ônibus que circulam em Manaus passam por aqui. Estou indo para o trabalho ali no V8.
condomínio ali no Bindi. A população não tem nada a ver com isso. Eles que fazem a greve deles e prejudicam todos nós. Olha só, todo mundo indo para os seus trabalhos, para os seus negócios, tudo atrasado. Os motoristas de carro particular também não gostaram da paralisação, principalmente quem ficou preso entre os ônibus. Viemos lá da Juricaba, né? Tivemos que andar lá da Leonardo Malcher até aqui, deveria pelo menos colocar os ônibus assim, ao redor do terminal, porque agora a gente está com criança nova, não tem nem como sair daqui do carro, está complicado, né? Ao conversarmos com os motoristas de ônibus e cobradores, fomos informados que a paralisação aconteceu de última hora, que nem eles sabiam o motivo. Pegou a gente de surpresa. De surpresa? Surpresa, não tá nem decidido. Todo mundo foi surpresa. Mas passaram algum comunicado por rede social ou já foram chegando e foram parando? Foi parando na ponta. Foi parando. Está aqui igual o pessoal todo mundo, tudo de surpresa. Né? E vocês também estão no meio, porque a população está ficando revoltada. Ah, mas fazer o quê, meu amigo? Se parou lá da frente, tem que parar todo mundo. A gente não tem como passar. Tem que esperar. Quando encontramos a direção do Sindicato dos Rodoviários, o presidente explicou o motivo da paralisação. Esse ato não é só para garantir a segurança para os trabalhadores. Esse ato é para garantir a segurança da população que anda insegura e que anda à mercê dos vagabundos no transporte coletivo. Se existe arrastões, estupro dentro dos ônibus, violência todo minuto, a toda hora, dentro do transporte coletivo, e o governo do Estado, através da Secretaria Pública de Segurança, não faz nada. Por volta das 11 da manhã, Gilvancê Oliveira autorizou os motoristas a retirarem os ônibus do T1 e já orientou sobre a nova paralisação na segunda-feira. Nossa produção tentou contato com o Tribunal Regional do Trabalho para saber se as empresas do transporte coletivo seriam multadas por conta da paralisação, mas até agora não tivemos retorno e a gente procurou justamente porque existe uma ordem judicial para que a paralisação não acontecesse ontem. Tinha uma liminar autorizando, na verdade uma autorização judicial, uma liminar suspendeu essa paralisação e ainda assim o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo descumpriu a determinação da Justiça e corre risco aí de ser multada, já que a pena diária é de R$50 mil, além de multa por empresa. E o jornal A Crítica também destaca: rodoviários ameaçam parar Manaus de novo. Após manifestação que parou as ruas do centro da capital na manhã de ontem, a categoria programa nova paralisação para a próxima segunda-feira. Você também pode conferir essas e outras notícias completas no seu celular ou tablet. É rápido e prático, é só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura do melhor jornal do norte do país. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. E ontem à noite, a Secretaria de Segurança Pública realizou a terceira etapa da Operação Transporte Seguro, lá no bairro Jorge Teixeira. O objetivo da ação é tentar coibir os assaltos e crimes nos ônibus. A operação aconteceu em 9 pontos da Zona Leste. Os policiais da Secretaria de Segurança Pública fizeram abordagens em vários ônibus. Seu Samuel aprovou a iniciativa. É muito bom que tenha sempre, a proteção e segurança de todos, Essa é a terceira etapa da Operação Transporte Seguro, que tem por objetivo coibir assaltos nos ônibus de Manaus. A primeira ação aconteceu em julho deste ano, mas somente agora em novembro é que ela foi intensificada e deve continuar até o fim do ano em diferentes pontos da cidade, para evitar que outros latrocínios aconteçam como o que ocorreu no último domingo, quando o motorista da empresa Global Green acabou morto depois de ser esfaqueado durante um assalto. Aproximadamente 9 bairros nós vamos atuar, Jorge Teixeira, São José, Zumbi, Santa Inês e entre outros bairros. A Secretaria já está atuando, já está intensificando as operações e com certeza nós vamos intensificar o nosso trabalho e vamos combater sem dúvida nenhuma esse tipo de crime. Desvaldo acredita que medidas assim podem diminuir os crimes. É gratificante, porque ajuda a comunidade, Tem sempre que haver isso aí também, porque vai ajudar a gente aí, porque é um meio de segurança, Já essa mulher, que não quis se identificar, diz que essas operações deveriam acontecer também nos ramais. Tem que fazer dentro dos ramais, que a gente corre o risco de ir lá para cá e daqui para lá. Até outubro deste ano, segundo o Sinetran, foram quase 2.800 assaltos nos ônibus da capital, uma média de 10 ocorrências por dia. Os prejuízos chegam a R$804 mil.
A gente pede aos usuários evitar estar com os objetos expostos, celulares, bolsas, evitar estar exposto, porque isso aí chama atenção e isso aguça a atividade deles e geralmente eles sobem nos ônibus para cometer esses crimes. E o transporte coletivo da capital vive dias de fúria. Além da novela do valor do reajuste da passagem, que vez ou outra causa transtornos aos passageiros, os rodoviários agora padecem por conta da violência. Na última semana, um motorista morreu esfaqueado após uma tentativa de assalto na zona leste da cidade. O crime desencadeou uma série de protestos pedindo por mais segurança. De olho nas reivindicações da categoria, a Secretaria de Segurança Pública do Estado e o Ministério Público anunciaram uma série de medidas para inibir os crimes contra os profissionais do setor. Mas uma das propostas dividiu opiniões e gerou muita polêmica. A ideia é substituir o pagamento de passagens em dinheiro por cartões, evitando assim o acúmulo de dinheiro nos coletivos. Para explicar o porquê dessa medida, a gente trouxe aqui para o estúdio do Manhã no Ar o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Sérgio Fontes. Seja muito bem-vindo, secretário. Bom dia. Obrigado, bom dia. Essa proposta está dando o que falar, né, desde que foi apresentada, mas ela não é nova. Vez ou outra, ela vem à tona, né, essa Não, na possibilidade. verdade, ela é uma sugestão antiga do Sinetran. E nós só verificamos que ela é procedente depois de pesquisar como aconteceu em outras cidades. É bom que se diga, logo de cara, que em nenhum momento, nunca passou pela mente de ninguém perda de emprego. Isso é uma conclusão equivocada aí de certos setores do Sindicato dos Rodoviários que, como você disse agora no começo da reportagem, estão se aproveitando disso aí para fazer a paralisação que eles já queriam fazer por outro motivo. Ou seja, eles já tinham anunciado semana passada, antes da morte do vigilante, que eles iriam parar. Como a Justiça do Trabalho impediu essa parada, essa greve, aí eles estão usando essa desculpa. Na verdade é uma desculpa porque ninguém pode, de maneira razoável, acreditar que você pare a cidade porque o secretário de Segurança falou que tinha uma proposta desse tipo. Essa proposta da bilhetagem eletrônica, na verdade, ela já ocorre em várias partes do mundo. E ela diminui mesmo. O que a gente verifica hoje? Não tem inteligência para combater esse tipo de crime. A pessoa fala, não, com inteligência, Não, o que tem é isso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque as quadrilhas que fazem isso não são quadrilhas. Isso é um crime de oportunidade, não é crime organizado. Situações isoladas. Cidadão pega a faca e vai lá. A constatação é que os ônibus viraram verdadeiros caixas eletrônicos de vagabundo, de bandido. Ele vai lá e sabe que tem R$100, R$200. Mas ele vai assaltar o resto. Nem sempre. Esses, por exemplo, que mataram o motorista, eles só pegaram os R$50 que estavam no caixa. E é óbvio, é bom, é por isso que é o motivo que eu vim, é óbvio que isso não dispensa a figura do cobrador. Não tem como você imaginar um ônibus em Manaus circulando só com motorista. Senão o cidadão pula a catraca, enfim, tem que ter mais alguém com ele. Então é óbvio que isso não vai custar emprego. E por isso que nós pedimos a intervenção do Ministério Público, para que, se a proposta vingar, ela pode até não vingar. É uma proposta. Quem decide isso não é o secretário de Segurança. Quem decide? É o prefeito. Isso é uma concessão municipal. A Prefeitura de Manaus, no final das contas, é que decide. Não a gente. Na pesquisa que foi feita em outras capitais do país e que já aderiram a esse sistema, o que foi constatado? A média de diminuição é superior a 50%. Superior a 50%. Que lugares já tem? Curitiba, Porto Alegre, várias cidades do interior de São Paulo. Porque o que acontece? O cidadão faz um custo-benefício, o ladrão. Ele entra, já sabe que no caixa tem pelo menos 50, 60, 70 reais, que é o que ele precisa para consumir droga, para pagar uma dívida de droga. Isso ele sabe que tem. Mas ele pode roubar o funcionário, o passageiro? Pode. Mas se diminuir 50%, são 50% a menos de ocorrências desse tipo. E nós defendemos a proposta, mas ela não é a única. E não é definitiva, porque uma proposta dessa é estrutural, é a longo tempo, é para durar muito. As propostas conjunturais que dependem da gente, nós já estamos fazendo. As operações policiais, PM está fazendo, que a gente defende que essas operações que vocês viram aí agora no VT, antes da gente começar a conversa,
elas são operações desgastantes. O cidadão está voltando para casa, aí para o ônibus, aí revista, às vezes tem que descer todo mundo, desgasta. E a duração dela é pequena. Você para, logo depois que você parou, volta. E não tem como você ficar fazendo isso toda hora, porque o efetivo não permite e porque a população não aguenta. Todo dia voltar para casa, parar meia hora, 40 minutos numa barreira dessa, ninguém... vai chegar um momento que as pessoas vão se chatear. Então essas medidas conjunturais, a medida de inabilitar telefone celular, também uma medida muito eficiente, porque com isso você vai roubar celular para quê? Se o dono do celular vai poder ir lá e inabilitar, ele não vai servir para mais nada. Antes da gente continuar falando sobre essas medidas de segurança que podem ser adotadas, tem essa preocupação que o senhor falou ainda há pouco da demissão de cobradores, né? Isso gerou um certo burburinho entre os profissionais, o próprio sindicato da categoria estimulou isso, né? De que haveria a demissão dos profissionais que hoje trabalham de cobradores. O Ministério Público, junto com a Secretaria de Segurança Pública e também o próprio Sinetran se reuniram, teve uma coletiva, o Sinetran disse que não demitiria essas pessoas. De que forma os cobradores hoje, se a proposta tiver andamento, vão ser utilizados, uma vez que hoje eles trabalham na cobrança? Olha, é muito simples. Em vez de cobrar, eles vão ficar dentro do ônibus fiscalizando se a pessoa passa, se não pula a catraca, se eventualmente desce pela entrada. Não se pode imaginar, e aí você, rodoviário que está me ouvindo, não se deixe enganar, não é esse o motivo da paralisação. O motivo da paralisação é outro, é demonstração de força, vamos dizer assim, peitar a justiça que proibiu a paralisação. O motivo não é esse. O cidadão, o rodoviário, qualquer que seja, tem todo o direito de pedir a saída do secretário de segurança, isso é normal, é natural. Quem está num cargo de gestão tem que estar preparado para a crítica, mas não é razoável que você queira parar a cidade por causa disso. E parar a cidade por quem está fazendo propostas para salvar vidas. Nossas propostas não visam prejudicar A ou B, e isso nunca passou pela cabeça de ninguém. O nosso ofício lá do começo de outubro para o Ministério Público já avisava isso. O pedido que nós fizemos ao Ministério Público para intermediar essa questão é justamente para não deixar que direitos, empregos sejam perdidos com qualquer mudança que seja feita. Então, é um absurdo dizer que a gente está propondo perda de emprego. É um absurdo. O que nós estamos propondo é medidas a longo prazo para melhorar a qualidade de vida, inclusive dos próprios rodoviários. Secretário, uma outra questão é a venda desses créditos, né, para o cartão Passa Fácil. Hoje existem poucos lugares onde você compra. O Sinetran disse que até março do ano que vem deve expandir, criar mais de 200 postos para conseguir atender essas pessoas. Vai unificar, vai ser somente através do Passa Fácil ou vão ter algumas exceções, por exemplo, o visitante na cidade, alguma outra forma de pegar o ônibus? Olha, veja, como vai se operacionalizar isso é uma coisa que o Sinetran tem que discutir com a Prefeitura. Por isso que eu digo que é tão absurda essa paralisação por conta das minhas declarações. Porque isso o transporte urbano é uma concessão do município. É lógico que você tem um monte de coisas para acertar antes. Como vai ser vendido, o que o cobrador vai passar a fazer. E aí eu volto a dizer, não tem como você imaginar um ônibus biarticulado, por exemplo, circulando só com o motorista. Não se pode imaginar isso, tem que ter mais alguém com ele. Um ônibus comum, tem que ter mais alguém com ele. Quem é que vai garantir que as pessoas vão passar o cartão e não pular por cima da catraca? Quem é que vai garantir, eventualmente, alguém lá passando mal ou precisando de uma informação? O motorista não pode fazer isso, ele tem que se preocupar em dirigir. Então, essas questões, que são óbvias, estão sendo utilizadas de maneira indevida, volto a dizer, para demonstrar força, para tentar burlar uma decisão judicial. Eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho percebeu isso, você falou, ela percebeu essa maquiagem. E essa tentativa de paralisar na segunda-feira também é outra tentativa, porque, como você viu, nós estamos fazendo a operação. Então, qual é o motivo para parar? Nós estamos fazendo a operação, estamos trabalhando. Agora, as operações, eu volto a dizer, sozinhas não resolvem um problema. Câmeras de segurança nos terminais e nas áreas mais nevrálgicas, porque também tem a reclamação dos assaltos nas paradas de ônibus. E nós precisamos
fiscalizar melhor as paradas. Nos terminais precisa ter câmera, porque muitos rodoviários dizem que a entrada dos assaltantes é no terminal. Até porque no terminal eles não podem escolher. Por exemplo, eu posso não parar numa parada porque eu desconfiei do cidadão, mas no terminal tem que parar. E muitos assaltantes entram no terminal. Entendi. Agora, uma das propostas que o senhor falou, já relacionada à questão de segurança, é inabilitar os celulares, né, que forem roubados. Como isso funcionaria? Hoje, eu posso inabilitar já o meu aparelho, se eu tiver o e-mail, se eu tiver os códigos necessários e principalmente a nota fiscal do aparelho. No caso, na delegacia, como funcionaria essa relação? Exatamente. O que nós queremos fazer é facilitar esse processo. Porque o processo hoje, para fazer isso, é muito complicado. Eu tenho que fazer o BO, ir na operadora, e o que nós queremos fazer é que na hora que você vai fazer o BO, se você tiver como comprovar a posse lícita, a gente fala em nota fiscal, mas de repente você comprou de um terceiro e tem uma nota qualquer, se você comprovar que o aparelho é seu e que você quer inabilitar, a própria Secretaria de Segurança vai se encarregar de fazer essa inabilitação. E se depois o aparelho for encontrado, nós podemos também nos encarregar de pedir a reabilitação do aparelho. Então, isso visa o quê? Visa tornar esse tipo de roubo e furto sem atratividade para o criminoso. São aquele negócio que eu falei, medidas estruturais, a longo prazo. Porque enquanto houver gente comprando aparelho roubado, vai ter gente roubando. O que nós precisamos fazer é isso. Crime, né? As pessoas às vezes ignoram isso. E há uma responsabilidade criminal aí se você comprar um celular roubado. E tem uma dificuldade prática para você ir nos receptadores. Porque você não pode presumir que ele é receptador. Você tem que provar que aquele aparelho ali é roubado. Fala, não, comprei do seu Zé ali, o aparelho é dele e tal. E isso nós temos essa dificuldade de provar isso, porque a maioria esmagadora das pessoas não guarda a nota fiscal e nem sabe o e-mail do seu aparelho. Aí, falando em nota fiscal, hoje a Secretaria de Fazenda tem uma nota fiscal eletrônica. Então, quando você faz uma compra, você coloca lá o seu CPF e automaticamente já vai a nota fiscal para aquele sistema, né? Então, qualquer produto que você comprar, as pessoas normalmente perdem a nota fiscal impressa, mas ela vai ficar disponível lá no sistema. É só você cadastrar o seu CPF no ato da compra, vai ter essa garantia tanto para uma situação como essa ou para uma situação com problemas com o próprio produto que você comprou. Secretário, além dessa questão de inabilitação, qual outra ação que cabe à Secretaria de Segurança Pública que pode ser tomada alguma providência para tentar diminuir esse tipo de situação? As câmeras, né? As câmeras nos terminais, isso hoje, é muito importante. Existem essas câmeras? Qual é a situação? Veja, real? nós temos um parque de câmeras muito limitado. Nós não chegamos a 300 câmeras para uma cidade de 2.100.000 habitantes. Nós estamos com uma licitação para alugar mais câmeras, mas ainda dependendo de recursos. Na verdade, nós conversamos com o Sinetran a possibilidade das câmeras serem colocadas nos terminais pelo Sinetran, e aí a gente puxa as imagens para o CICC, eles colocam as câmeras e nós nos responsabilizamos pelo acompanhamento dessas câmeras. Isso é muito importante. O bandido, quando vê a câmera, ele sabe que está sendo filmado e isso inibe muito a atividade criminosa e facilita muito a pós-crime. Ou seja, a apuração do crime. Nós temos 5 terminais de integração, todos eles têm câmera hoje? Nenhum deles tem câmera. Nenhum tem câmera. Então, o que acontece dentro do terminal não dá para as câmeras que têm lá, tem com as câmeras particulares que tem lá, né? O Sinetran, por exemplo, ele tem câmeras dele, que eventualmente a gente usa, mas não é o suficiente. A gente quer câmeras que a gente possa fiscalizar online, lá do CICC. Que alguém lá no CICC possa acompanhar está acontecendo lá no nosso CIOPS. O que falta para isso, para ter câmera num terminal? Nós vamos instalá-las. Nós instalamos 19 câmeras agora num projeto federal no bairro Jorge Teixeira. Lá haviam 5 câmeras que já estavam lá, que são da Secretaria. Se não der certo uma parceria com o Sinetran para colocar essas câmeras lá, nós vamos pegar essas câmeras do Jorge Teixeira e colocar nos 5 terminais. Mas, vamos lá, uma câmera só não é suficiente. E essas câmeras são usadas, então o ideal seria colocar câmeras novas. Tem uma previsão de instalar essas câmeras nos terminais? Nós pretendemos fazer isso o mais rápido possível.
né, que são medidas que dependem da gente. Agora, além das câmeras nos terminais, tem também uma lei de 2004, a Lei 789 de 2004, e essa lei, ela prevê que, ela determina, na verdade, que hajam câmeras dentro dos coletivos, e aí cabe à empresa que opera o sistema de transporte coletivo na cidade, as empresas, as 10 empresas. Hoje, essas câmeras existem, secretário? São repassadas para vocês? Vocês têm algum tipo de Em alguns casos, suporte? em alguns assaltos, sim, as ocorrências vêm acompanhadas de câmeras. Mas é como eu lhe disse, assim, as pessoas quando vão falar de segurança pública, elas já têm uma frase padrão. Com inteligência e eficiência, né? Eu volto a dizer, esse tipo de crime não tem inteligência. Não tem algo que você possa fazer antes. Porque qualquer cidadão que esteja predisposto a fazer o crime, ele passa a mão numa faca, ele não precisa ter uma arma de fogo, ele passa a mão numa faca e vai fazer o crime. Então não tem inteligência, o que tem são ações preventivas. Nós temos um projeto que está sendo feito com a colaboração da Samsung, de botão do pânico em ônibus. Ou seja, essas câmeras, os que tiverem câmeras, com acionamento de botão do pânico, a imagem do ônibus ser automaticamente jogada para o CICC. Esse projeto está em andamento por conta da crise, ele não andou como tinha que andar, mas ele está, nós estamos lá na Secretaria de Segurança trabalhando junto com a Samsung nesse projeto. Além disso, nós acreditamos o seguinte, uma câmera na rua talvez seja mais eficiente, porque nos permite, por exemplo, ver a movimentação eventualmente estranha de alguém num horário estranho e atuar preventivamente. As operações policiais, como vocês viram, elas são, volto a dizer, desgastantes. Desgastantes para a polícia e desgastantes principalmente para o passageiro. Secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos quanto a essa questão do transporte coletivo na cidade, mas eu queria aproveitar a sua visita aqui para voltar a falar de um assunto que ainda precisa de alguns esclarecimentos, que é o caso do desaparecimento daqueles 3 jovens lá no Grande Vitória, na zona leste da cidade, né? Desde o desaparecimento, depois iniciou um processo de investigação, alguns policiais foram presos, depois alguns deles foram liberados. Qual é a situação atual? Como que está o caso hoje? Olha, essa situação ela se assemelha muito àquela do ano passado. Ou seja, a gente não pode falar muito, mas nós demonstramos ano passado que nós iríamos fazer uma investigação isenta, uma investigação sem preocupação com eventuais amarras de corporativismo, e nós estamos fazendo assim. O que acontece? A prisão preventiva foi pedida, no decorrer das investigações, a autoridade policial achou por bem de liberar três, se não me engano, dos policiais que foram presos, mas se convenceu que os outros precisam permanecer presos. Nós estamos trabalhando na localização dos corpos e na apuração. A gente está bem adiantado. Tanto está bem adiantado que a prisão preventiva vai ser decretada, segundo eu soube ontem. Assim como a prisão preventiva daqueles policiais da Alcateia, até hoje se mantém. Então, a gente não pode acreditar que foi uma operação sem provas, com pessoas presas há quase um ano. O cidadão recorre para o Tribunal de Justiça, recorre para o STJ, Então, todos esses recursos foram vencidos. Da mesma forma, nós estamos trabalhando nesse caso, trabalhando com bastante profissionalismo, a equipe do Dr. Ivo, e vamos chegar aí aos culpados sem prejulgar ninguém, ou seja, dando direito de defesa. Aí você pode me perguntar, e por que eles estão presos? Muito simples, eles estão presos porque solto estavam atrapalhando as investigações. Ok, secretário, muito obrigada por sua visita, pelos esclarecimentos, ótimo dia. Obrigado. Recebemos hoje no Manhã Anual o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. E agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Deilson Albuquerque e com a Micaele Cevalho. Eles estão ao vivo na 93.1. Olá, bom dia. Muito bom dia, Adriane. Falando de uma pesquisa que aponta que o Brasil gastou 56 bilhões de reais com acidentes de trânsito em 2014. Um número muito grande, um valor muito alto.
É verdade. Olha, Adriane, esse, na verdade, são dados do Observatório Nacional de Segurança Viária que foram divulgados ontem. Esses dados são referentes ao ano de 2014. E aí acabou se constatando que houve uma alta no índice de acidentes e de mortes se comparado com o ano anterior. Olha, o levantamento registrou uma alta de 2% nesses casos. Olha, e de acordo com eles, não são só os acidentes e perdem vidas também, né? Mas existe a questão também do gasto do país que poderia estar sendo gasto em educação, em outras áreas, e infelizmente está sendo gasto ali com as mortes e também, né, com o tratamento dessas vítimas. A gente sabe que muitos desses casos poderiam ser evitados com um pouco mais de consciência no trânsito. Esses dados acabam apontando também que a informação, né, que a gente tenta passar, ou que o governo federal tenta passar através de suas campanhas, não tem surtido tanto efeito assim, infelizmente. Ou seja, falta ainda conscientizar os nossos motoristas para que eles tenham realmente, né, dirijam com mais segurança, dirijam ali preocupado, tanto com a segurança dele quanto com a segurança das outras pessoas. Agora, só teve uma coisa boa que eles registraram aí, foi justamente, olha, que houve uma queda de vítimas fatais entre pedestres e ciclistas, né? Que a gente tem divulgado tanto ultimamente a questão do trânsito, a questão do respeito ao ciclista e principalmente o respeito ao pedestre. Nesse ponto, houve-se uma queda de 4,5%, ou seja, essa é a única notícia boa nesse levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária. Esse levantamento revela uma triste realidade, né, que a gente constata todos os dias, mas não tem esse quantitativo todo. E normalmente esses acidentes acontecem por imprudência, por excesso de velocidade, por ingerir bebida alcoólica e insistir em dirigir. Normalmente as pessoas, elas só começam a mudar os seus hábitos quando algo acontece com ela mesma, com alguém próximo, né, com algum familiar, ou quando você leva uma multa. Inclusive, há agora um maior rigor. Esses dados são de 2014, maior punição, né? Há um maior rigor, tanto em fiscalização quanto em punição. Agora, é muito mais caro. Todas as multas que são aplicadas desde 1º de novembro, aumentou mais ainda, já é o segundo aumento de 2014 para cá. Quem sabe assim, a gente não tenha uma realidade melhor para contar daqui para o próximo ano, né, fazendo os comparativos dos anos anteriores. O reflexo disso, né? A gente espera que o reflexo nesse aumento no valor das multas e também na punição, porque a gente está percebendo que quando esses casos de morte no trânsito vão a julgamento, os juízes estão sendo mais severos, né, nesses casos, porque antigamente a pena era branda, eles tinham que cumprir ali medidas de apoio à sociedade, tipo distribuição ali de cestas básicas, né, prestar algum serviço à comunidade. Agora não, eles estão sendo realmente mais incisivos e essas penas vêm mais fortes para essas pessoas que cometeram esses crimes. A gente imagina realmente que o reflexo disso deva ser observado daqui a alguns anos, já que esse dado do Observatório Nacional de Segurança Viária tem sempre 2 anos ali de atraso, digamos assim, né? Esse dado que a gente revelou agora é referente ao ano de 2014 e só para fechar aqui, ó, foram registradas 43.780 mortes. 600 mil pessoas ficaram com sequelas permanentes em função desses acidentes. A gente está numa sexta-feira, né, Adriane? Então, o nosso conselho aqui para a população que vai aí para as ruas, que vai sair, que vai se divertir nesse final de semana, saia com consciência, não dirija se beber e também tenha cuidado nas nossas estradas, né? Tem muita gente que vai pegar a estrada aí para aproveitar o fim de semana. Vamos dirigir com consciência, porque um carro pode sim ser uma arma se não for conduzido com o respeito e com a responsabilidade certos, né? Corretos. Mais de 40 mil mortes, mais de 600 mil pessoas com sequelas permanentes. É pior que uma guerra, né? É preciso estar atento, pensar bastante antes de dirigir, ter prudência. E a legislação, a justiça precisa também ser mais rigorosa. A maioria dos casos de homicídio no trânsito, eles não resultam em prisão, são considerados crimes de trânsito e a punição máxima não chega realmente da cadeia. Eles são considerados homicídios culposos, quando você tem a culpa, mas não teve a intenção de matar. Mas hoje já existem alguns julgamentos que já consideram o dolo, que quando você ingere bebida alcoólica e vai dirigir, você assumiu a responsabilidade, sim, de colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. A gente espera que daqui a 2 anos, quando a gente noticiar o próximo anuário, a gente já tenha uns números melhores, né? Apesar de estarmos noticiando todos os dias acidentes, que esses números possam reduzir lá na frente.
Agora, mudando de assunto, professores da UFAM decidem hoje se vão fazer greve. É isso, Adeilson? Exatamente, isso é um assunto em âmbito nacional. A reunião dos docentes da Universidade Federal do Amazonas será realizada daqui a pouco, às 2h30 da tarde, lá no ICHL do campus mesmo, aqui na General Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus. Vamos estar acompanhando. Isso aí é uma discussão em âmbito nacional. Todos eles estão fazendo este primeiro chamamento, vão deliberar se vai ter greve ou não, por conta da medida provisória, da reforma do ensino médio e também daquela PEC, né, que limita por 20 anos os gastos públicos. Isso já veio numa discussão um pouco mais intensa nas últimas semanas, né, nos últimos dias, e continua, inclusive, teve até muitas paralisações, ainda continuam essas paralisações em algumas instituições de ensino em nosso Brasil. Então, isso vai acontecer daqui a pouco, essa reunião, para ver se realmente eles vão deliberar. Só para ressaltar, Adriane, que depois dessa reunião que eles vão ter hoje, às 2h30 da tarde, aqui na Universidade Federal do Amazonas, aí o que for decidido vai ser emitido para a Secretaria Nacional em Brasília, e na reunião do dia 19 e também do dia 20, lá em Brasília, é que eles vão definir mesmo se o cenário vai ser de greve ou não para todas as instituições de ensino no Brasil. No ano passado, a Universidade Federal do Amazonas ficou em greve mais de 2 meses. Agora o calendário já está todo errado, né? Eles estão tentando reestruturar, né, esse calendário, só que com essa possibilidade de uma nova paralisação, não tem como recuperar o ano passado e já prejudica o calendário escolar desse ano. Por outro lado, são reivindicações seríssimas, necessárias, que os professores, né, fazem nesse momento, o corpo docente das universidades federais em todo o país, principalmente por conta da PEC 241, a PEC do teto, que limita aí o valor dos investimentos para a educação. Hoje a gente sabe que tem um percentual que vai de acordo com o orçamento, e nos próximos anos, se a PEC for aprovada, isso muda, né? Vai depender do índice de inflação, que se fosse recuperando, cada ano menos investimentos vão ser aplicados em educação, saúde, em todas as áreas. Pois é, a gente vai estar aguardando, né, para ver se realmente vão confirmar essa greve. Daqui a pouco, às 2h30, reunião ali na Universidade Federal do Amazonas. Na segunda-feira, a gente vai trazer mais detalhes, sem dúvida, aqui na Crítica Notícia e também na TV A Crítica. Verdade, Adriane. Realmente uma situação preocupante aí para os estudantes também, não se falando só da questão dos profissionais, né? O calendário, como você falou, ficou totalmente confuso. Eles atrasaram o calendário, correram contra o tempo para ver se colocavam em dia. Agora, nesse final de ano, se vier outra greve, aí já bagunça tudo de novo, né? Muito obrigada, meninos. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigada, Adriane. Até logo. E a Policlínica Odontológica da Universidade do Estado do Amazonas vai realizar amanhã uma triagem para os procedimentos cirúrgicos avançados. São procedimentos como extração ou cirurgia. Então, se você está com um problema bucal e precisa desse tipo de atendimento, esta é uma boa oportunidade. Quem vai explicar para a gente como vai funcionar a triagem é a repórter Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Onde esses atendimentos vão ser feitos? Existe um limite de pessoas que serão atendidas? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Existe, assim, um limite de pessoas, né? Porque os responsáveis por esse atendimento, por esse programa, né, que funciona lá no setor de odontologia da UEA, vão distribuir amanhã pela manhã 50 senhas, e essas 50 pessoas é que vão participar dessa triagem. Para a gente explicar um pouquinho sobre esse serviço que vai ser oferecido, né? Como é que ele vai ser oferecido, eu tenho aqui o Gustavo Albuquerque, que é professor da UEA. Bom dia, professor. Professor, vamos falar primeiro como é que é esse programa, como é que funciona essa triagem, né? Como é que funciona, na verdade, todo esse atendimento que vocês vão prestar para a população? Bom dia. A equipe de cirurgia bucomaxilofacial da Universidade do Estado do Amazonas anualmente oferece um curso de cirurgia bucal avançada. O objetivo desse curso é qualificar profissionais da área da odontologia e contemplar pacientes da população que necessitam de um tratamento especializado na área. Então, dentre os tratamentos oferecidos, nós iremos oferecer extrações de dentes inclusos, ou seja, terceiros molares, que é o dente do siso, o dente do juízo, tratamentos de cistos, tumores, cirurgias com finalidades protéticas e cirurgias da cavidade bucal em geral. Tá? A triagem deverá ser realizada no sábado, amanhã, a partir das 8 horas, na Policlínica da UEA, que fica na Avenida Castelo Branco, com a esquina com a Codajás, na Cachoeirinha. E é importante frisar que o paciente deve levar um documento de identidade e os menores de 18 anos devem comparecer com a presença dos pais ou responsável. Professor, a gente tem aí essa distribuição de 50 senhas.
É bom deixar claro para a população que isso, na verdade, é uma triagem, né? Essas pessoas não vão ser atendidas ali naquele momento. Na verdade, os alunos, eles vão ver quem que realmente precisa ou não precisa desse serviço, não é isso? Na verdade, inicialmente, a gente vai realizar uma consulta com esses pacientes, averiguando toda a parte sistêmica e se esses pacientes são candidatos a realizarem o tratamento. É um tratamento oferecido com um convênio entre a UEA e o SUS, ou seja, não tem custo nenhum para o paciente. Bom, vocês não sabem, claro, quantos desses pacientes vão acabar sendo escolhidos para receber o serviço. Pode existir em algum outro momento uma nova triagem para que tenha aí, para que se atinja essa meta realmente de cirurgias e de procedimentos que os estudantes vão fazer? Com certeza. No decorrer do curso, que geralmente ele dura 10 meses, nós estaremos realizando novas triagens e será avisado ao público em relação a essa informação. Bom, então são 50 senhas amanhã. Quem tiver pode começar a aparecer a partir de que horas mesmo? A partir de 8 horas a gente já vai estar recebendo a população lá. Ok, obrigada, professor. Pois é, Adriane. E aí, os professores, né, os responsáveis vão estar fazendo, no caso, essa triagem. São 50 senhas. Eu vou repetir mais uma vez aqui o endereço. Fica na Avenida Castelo Branco, para quem não sabe o número 1780, né? E quem quiser mais informações, tem também um telefone, Adriane. É o 3878-7850. Dá para ligar hoje para tirar todas as dúvidas, pegar as informações. Como o professor explicou aqui, é muito voltado para o curso de cirurgia mesmo. Então, são procedimentos um pouco mais especializados, não é simplesmente uma limpeza, um tratamento de cárie, é um procedimento realmente mais especializado que vai ser oferecido gratuitamente, mas para isso é preciso chegar cedo para conseguir essa senha e participar dessa primeira triagem. Adriane. Obrigada, Té. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com as notícias do trânsito, as imagens exclusivas do RC Cop. A gente também traz os detalhes do ENAD que vai acontecer nesse fim de semana. É um instante só, não saia daí.